Agora você está ao vivo e seguimos com a faixa de luz. Oh, meu pai, como pode melhorar? Vamos pensar aqui, gente. Vamos lá, que eu sou brasileira e não desisto nunca. Oh my God, que isso? Que está certo sobre isso? Gente, de nenhuma forma ele tá fazendo como deveria. Como pode melhorar? Ai, é isso, gente. Não sei, desisto. É sobre isso que eu posso fazer nesse momento, nada, porque eu não lembrei disso. Isso já aconteceu semana passada, mas óbvio, eu não lembrei e tá tudo bem. É isso. Para quem está no YouTube, vai ter aqui uma participação especial dessa luz, que eu não sei o que fazer com isso. Ela, independente da posição, fica isso aqui no meu rosto. E tá tudo bem, né, gente? Como pode melhorar ainda mais? Se não tem remédio, remediado está. Deixa só eu tirar isso daqui. Aqui, assim. Oh, o trem tá torto, oh my God. Hoje tá especiale. Gente, definitivamente tá na hora de eu resolver essa questão, porque eu preciso de uma luz aqui. Até que aqui no Instagram tá razoavelmente ok, tirando meu cabelo que tá bem doidão. Mas aqui, quem tá no YouTube vai ficar com esse feixe de luz, é isso. Receba do feixe de luz. Como pode melhorar ainda mais? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, gente, eu queria contar um pouquinho de como foi esse final de semana aqui em Brasília. Tivemos curso, tivemos barras de axis e também tivemos processo corporal, toque de Midas, e foi mágico demais. Foi muito divertido. Eu me diverti muito mesmo. Eu realmente gosto muito de fazer os cursos, gente. Isso é uma grande verdade. Deixa só eu mandar aqui uns aviõezinhos, como pode melhorar. Tcharará, tcharará. E o que mais é possível? Deixa eu fechar isso aqui, fechar aqui, pra não ficar atrapalhando. Pronto. E é isso, gente, ó, bora lá. Vamos começar, então, mais uma segunda Sem Limites. Ó, a participação especial ali, filha, eu tô ao vivo. Ai, filho, meu Deus, achei que era a Sara. Ai, quando a mãe confunde as próprias crianças. Como pode melhorar? Gente, foi isso. Esse final de semana tivemos barras de axis e processo corporal toque de Midas, que é um processo corporal muito incrível para a gente ativar os elementos de abundância e riqueza de Midas e Creso no nosso corpinho mágico. E, gente, olha, eu vou falar para vocês. Esse final de semana foi muito criativo, assim, foi muito criativo. Não, meu filho. Ah, ok, pode. Dá um oi aqui, já veio aqui, dá um oi. Ai, como pode melhorar, gente? Participação especial, é isso. É isso, participação especial. Esse final de semana, gente, eu tava dizendo, né, que tiveram uns cursos, assim, nossa, foi muito expansivo. Oi, boa noite, Tamara, Mamis, Mário, temos data. Mário, temos data para ir para Goiânia, 27 e 28 de setembro. Goiânia, me aguarde. Na verdade, vai ser um pouquinho antes, eu devo chegar a 25 ou 26. A minha intenção é fazer um processo corporal também, ainda não tenho clareza de qual. Mas, então, agora temos data, Mário, agora vai. Agora vai, ninguém me segura. Eu tô muito animada com essas criações, gente, vocês não fazem ideia. Quando terminou a classe no sábado, terminou tarde, assim, a classe demorou mais do que normalmente demora. E eram tipo, sei lá, eu acho que umas 10 horas da noite eu ainda tava assim com a cabeça a milhões. E eu fui dormir mais de meia-noite pensando nas criações e meu corpo expandindo. Uau, o que mais é possível no outro dia?
5 e pouco da manhã eu tava de pé. Ô, gente, hoje tá animado. Deixa eu abrir a porta pra pessoa, porque a Mayla resolve querer, bem na hora da live, querer sair. Daqui a pouco ela vai bater e pedir pra entrar, tá, gente? Então já vou avisando que hoje vai ter que ter essa levanta e senta aqui. Porque Mayla, vou falar pra vocês, na hora da live ela resolve querer sair. Tá tudo bem. Então, temos data para Goiânia. Eu terminei os cursos no final de semana, eu tava muito pilhada. Quando eu terminei o processo corporal ontem, o processo corporal é mais curtinho, né? Boa noite, boa noite. Eu saí, fui comer alguma coisa e tal, e, gente, meu corpo tá muito engraçado, gente. Meu corpo tá muito engraçado, eu tô muito nas perguntas com ele, do que ele tá criando, do que ele tá escolhendo. Gente, eu não tô conseguindo comer nada quente. Olha que doido, olha que interessante. Como pode melhorar ainda mais? Ontem, quando eu saí durante o curso de barras, eu quase não comi, comi muita fruta e tal. Quando foi ontem também, no processo corporal também, não tá, eu sentia fome, mas não tinha vontade de comer. Tanto que eu olhava meu corpo, contraía, eu falava, meu Deus, que é isso? Aí eu fui comer um japa, aí o corpo foi bem, mas assim, meu corpo tá criando alguma coisa diferente. Eu não tenho clareza do que é, eu estou nas perguntas! O que é isso, corpo? O que é isso que faço com isso? Afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre perguntas. E eu tenho percebido que, assim, esses nossos encontros aqui, eles estão criando muitas coisas, tá, gente? Estão criando muitas coisas. E o fato de eu ter feito classe esse final de semana, a energia das classes vem toda junto comigo, gente. Assim, então, é sobre isso. Tamara tá dizendo que tá sentindo o corpo pedir jejum, mas eu tô comendo. Ai, lindeza, como seria perguntar pro seu corpo, como pode ser mais fácil? Corpo, como pode ser mais leve? Porque às vezes, gente, a gente percebe uma informação, só que a gente já tem pontos de vista sobre aquilo, sobre se aquilo faz bem ou não faz bem. Como seria fazer uma pergunta? Verdade, corpo, é isso? Verdade, corpo, se eu comer isso, ou essa hora, faz perguntas, lindeza, porque assim, o seu corpo, ele tá em constante estado de mudança, né? A gente tá em constante mudança o tempo todo. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês uma foto. Meu Deus, como o tempo foi bom pra mim. O Christian me mandou uma foto minha, eu lembro direitinho de quando eu engravidei da Sara, no Réveillon de 2011. Gente, eu com as bochechas desse tamanho, eu devia ter aí uns 10 quilos a mais, a sobrancelha fininha e sem cílio, bem diferente. Depois eu vou postar aqui, eu vou colocar pra vocês verem, tá bem diferente. Nosso corpo, ele vai mudando, né? Então, assim, quem eu era naquela foto, não sou mais. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, gente, que dirá de 14 anos atrás, né? Mas é sobre a gente fazer perguntas e perceber o que vai realmente criar mais, tá? Pergunta aí. Ó, o Mário tá dizendo que no sábado o corpo não quis nem arroz nem feijão. Fazer perguntas, mas realmente tô sentindo ele pedir jejum. Então, assim, ó, se o seu corpo tá pedindo, escute. Aí, o que eu vou contar aqui? O que aconteceu no sábado? Quando terminou a classe de barras, tem um sanduíche bem gostoso aqui perto de casa que tinha fechado e abriu de novo. Aí o Christian falou assim, olha, reinaugurou o fogo no bigode. Aí eu falei assim, vamos pedir um. Na hora, gente, eu falei, vamos pedir um. Meu corpo, ele fez assim, ó. Eu tava tomando banho. Aí corpo, verdade, você não escolhe um sanduíche. E não era leve de jeito nenhum, gente. Aí sabe o que eu comi depois da classe? Uva. Falei, ok, beleza, é o que tá vindo. E no dia seguinte se repetiu também. Tudo que eu tava com fome, tudo que eu pensava em comer, meu corpo só me dava informação, frio. Eram alimentos frios. Então, assim, eu comi com sushi e tal. Mas meu corpo tá querendo alguma coisa diferente, eu não tenho clareza do que sigo nas perguntas. Mas por que eu falo pra vocês ouvirem os corpos de vocês? Porque o nosso corpo, gente, ele é o responsável pela criação de tudo que é da matéria. A consciência corporal vai fazer isso, o nosso corpo vai fazer isso. Então, se o nosso corpo tá te trazendo uma informação do que vai ser mais contribuição, do que vai ser melhor pra ele, não vamos entrar em julgamento da nossa mente lógica e colocar os nossos achismos na frente. Vamos seguir o saber do nosso corpo? Vamos empoderar o nosso corpo para nos mostrar os caminhos? Quem topa deixar o corpo mostrar? Eu tô, assim, muito na permissão com o meu corpo. Hoje, o meu corpo tava pedindo Tava pedindo barras, na verdade. Desde ontem no processo, eu recebo muito nos processos, né? Mas o meu corpo já tava me pedindo para que eu recebesse barras, e aí eu tava tendo sintomas físicos. Gente, é muito louco. Eu tava, tipo assim, olho pulando e tal.
Aí eu tinha um atendimento à tarde que precisou trocar. Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou arrumar alguém pra trocar comigo. Aí eu chamei a Paty, minha amiga maravilhosa. Paty, bora pro Sinergia. E, nossa, foi uma troca muito grandiosa. Aí eu tô aqui outra pessoa, gente. Porque mais cedo eu tava assim, cabecinha aérea, voada. Eu percebo que eu tava assim num momento de desconexão um pouco do corpo com o ser infinito. Até porque nas classes, gente, a gente faz muito processo, a gente libera muita energia. Então, o nosso corpo, às vezes, ele fica sem entender o que está acontecendo, porque a gente faz a expansão do ser infinito e o corpo fica assim, A gente até indica, né, o uso do floral SOS, né, o Rescue e o Sépia, para que a gente possa ajudar o nosso corpo nessa nova ancoragem aí. E eu percebi que o meu corpo se expandiu muito nesse final de semana com as classes que a gente teve aqui em Brasília. Então, assim, ai, foi muito gostoso. Ó, Rome tá aqui, lindeza. Boa noite, Rome tava na classe. Foi maravilhoso, maravilhoso. Só quem viveu, viveu. Ai, como pode melhorar ainda mais. Gente, bora lá. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a quarta chave, né? A quarta semana que a gente vem trazendo as chaves aí das 10 chaves para liberdade total de Axis. E essas chaves, gente, elas são, assim, verdadeiros guias, vamos dizer assim. A partir do momento que a gente consegue ir colocando elas em prática na nossa vida, a gente realmente percebe muita mudança, gente. As ferramentas de Axis são muito fáceis de serem aplicadas no dia a dia. E a gente percebe muita mudança na nossa vida. O Rescue, o outro é o Sépia. Eu confesso que esse Sépia eu nunca consegui achar aqui, tá? Aí tem o Rescue, é fácil de achar. Você acha ele como aquele SOS em qualquer farmácia. Mas eu gosto mesmo de um que é amarelo. Eu só sei vendo o rótulo, tá? Assim, que aí eu só acho ele em algumas farmácias de manipulação mais específicas. Mas eu gosto mais, tá? Do que do SOS. Mas quando eu não... Por exemplo, eu tô sem o amarelinho, eu tenho o SOS em casa. Eu tô usando o que eu tenho, tá? O importante é usar. Aí percebem no seu corpo que vai criar mais, tá? O Rescue é muito bom mesmo. Ele dá essa ancorada no nosso corpo de novo. Porque a gente faz muita expansão de consciência, muita descarga elétrica, na verdade, né, gente? É isso. A gente faz muita descarga elétrica durante os cursos e é muito podpoc, é muita facilitação, muita liberação. Nunca um curso é igual ao outro, né, gente? Eu falo isso muito com as meninas, com os meus alunos, que assim, por mais que o conteúdo da apostila seja o mesmo, as pessoas que estão formando ali aquela turma, as energias que estão encontradas ali, têm necessidades distintas. Então, a gente vai facilitar e vai trazer o que for a maior contribuição para as pessoas que estão ali na classe. Então, assim, eu tenho pessoas que já fizeram mais de uma classe comigo, pode perguntar, nunca é igual, sempre é diferente e cada vez mais as classes estão ficando mais, eu vou falar pra vocês. Essa classe desse fim de semana foi tiro, porrada e bomba, tá? Mas foi muito divertido, pelo menos pra mim. E por que eu tô trazendo um pouco disso aqui pra vocês, né? E pedindo pra vocês olharem pra esse espaço da pergunta. A gente segue fazendo as ferramentas, a gente vai seguir até o final, fazendo todas as chaves. Mas essa pergunta, esse capítulo, essa chave, que é o Viva como a Pergunta, pra mim ele é um dos mais importantes. Então eu quero que a gente troque muita ideia aqui, que vocês tragam perguntas pra que eu possa facilitar vocês, tá? Mário tá perguntando o que é o Rescue. É um floral, Mário. Lá no final da sua apostila de barras, se você olhar lá, tem a indicação de fazer o uso do Sépia ou do Rescue. O Rescue é o floral que você encontra na maioria das farmácias na forma de SOS. Mas você pode comprar só o Rescue mesmo, tá? Que igual eu falei, é o rótulo amarelo. Depois me lembra, eu te mando no WhatsApp a imagem do que eu gosto, tá? Mas esse SOS é o Rescue também. Então, é um floral pra gente tomar e auxiliar aí nessa junção de novo do nosso corpo com o nosso ser infinito. Porque a gente faz muita expansão, muita descarga elétrica, muita liberação de energia durante uma classe. Então, depois das classes de Axis, a gente recomenda o uso dos florais, tá? Aí, depois, se quiser, eu te mando. Aí, só me lembra no WhatsApp, Mário, que eu te mando a foto. Combinado? Você me lembra. Mas bora lá, gente. Por que eu considero essa chave uma das mais importantes de Axis?
Viver como a pergunta é a ferramenta que vocês vão encontrar em qualquer classe de Axis. Em qualquer uma. Desde a classe de barras, que é a mais básica, até as classes avançadas, como escolha por possibilidades, o fundamento. Todas essas a gente vai encontrar essa chave, que é o viva como a pergunta. Porque, gente, uma pergunta, quando a gente faz uma pergunta, a gente não está trazendo uma dúvida. E muito menos a gente está buscando uma resposta. Não é sobre ter uma resposta. Todas as vezes que a gente faz uma pergunta, a gente está trazendo uma nova possibilidade. É como se a gente fizesse algo para sair do certo e do errado, do bom e do mal. A pergunta é quando a gente abre uma nova possibilidade. Quando a gente faz uma pergunta, a gente sai da polaridade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma pergunta, mas quando a gente está fazendo uma conclusão com um ponto de interrogação. Porque a gente define assim, ó, vou dar um exemplo bem bobinho, assim. Ai, universo, o que se requer para eu namorar o fulaninho? Aí é o fulaninho. Percebe que a gente está fazendo com uma interrogação, mas o fulaninho já está definido. Então, isso não é uma pergunta. Isso é uma conclusão com ponto de interrogação. Uma pergunta relacionada a isso seria, uma pergunta aberta, né? Seria assim, universo, qual relacionamento vai ser a máxima contribuição para mim? Percebem que eu não estou definindo nada, que eu estou simplesmente jogando para o universo de uma forma ampla e aberta uma pergunta? E por que que isso funciona, né? Por que que isso funciona? Porque quando a gente tem algo fixo, quando a gente tem um ponto de vista fixo, a gente não consegue enxergar nada além do que não conhecida com aquele ponto de vista. Se eu tenho um ponto de vista, eu só vou perceber o que se alinha com aquele ponto de vista. Eu não consigo perceber outras possibilidades, é como se eu fechasse os meus olhos. Então, quando eu faço uma pergunta de uma forma aberta, eu me permito olhar para o meu redor e observar situações que antes eu não perceberia. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente abre uma nova possibilidade. Por isso que pergunta não é dúvida. Pergunta é sempre uma nova possibilidade. E o convite de Axis, gente, esse não é o meu convite, não. Esse é o convite de Axis Consciousness. O convite de Axis é para que nós vivamos na pergunta. Porque no dia a dia, com a nossa vida corrida, com as coisas que a gente precisa fazer, a gente acaba se comprimindo e entrando em modos de funcionamento automático. Aí, eu sou mãe, sou bancária, sou terapeuta, sou empresária, e aí eu tenho que fazer isso, e isso, e isso, e isso, e aí a gente fica vivendo no que a gente chama na Matrix, a gente só consegue fazer aqueles mesmos caminhos que a gente já está acostumado. Agora, quando a gente para por um minuto e faz uma pergunta, a gente começa a se abrir para observar outras coisas. Então, a gente começa a perceber novas possibilidades. Porque as possibilidades, gente, elas estão aí o tempo inteiro. O universo está o tempo inteiro contribuindo com a gente. As informações estão chegando para a gente o tempo inteiro. Mas muitas vezes a gente não olha para essas informações. A gente não para olhar, porque a gente está ali no modo automático, seguindo e fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Gente, ninguém tem que nada. Sempre a gente pode fazer uma pergunta e fazer uma escolha diferente. A gente falou semana passada sobre fazer escolhas, né? Uma nova escolha, incrementos de 10 segundos, que é o fato da gente escolhe uma coisa. Se não tá funcionando, se não tá sendo contribuição, como imaginou que fosse, a gente pode escolher diferente. É sobre a gente saber que a gente sempre pode escolher. Agora, quando a gente está nesse modo automático, muitas vezes a gente se fecha e não percebe que a gente está limitando as nossas escolhas. E a gente faz isso, gente, assim, ó, com uma maestria, que eu vou falar pra vocês. A gente é muito bom em fazer isso. A gente é muito bom em se distrair. A gente é muito bom, muito, muito, muito bom em ficar correndo atrás do rabo. E o convite de Axis, quando a gente faz uma pergunta, é para que a gente interrompa esse ciclo. Para que a gente possa perceber novas possibilidades e se abrir para novas possibilidades. Então, é isso que a gente faz quando a gente faz uma pergunta, usa o enunciado aclarador, que é a varinha mágica de Axis, para a gente liberar aquela energia. Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá bom, Marina,
Então, se eu não posso perguntar o que se requer para namorar o fulaninho, como que eu vou fazer? Não tem certo e errado, tá, gente? Eu sempre falo isso, eu falo isso todo dia lá no grupo. Todo dia eu tô trazendo uma pergunta junto com o processo corporal que a gente tá fazendo lá. Mas as pessoas muitas vezes me perguntam, como eu faço para perguntar? Eu não sei fazer certo. E aí eu falo, gente, não existe certo e errado. Mas sempre busquem perguntas abertas. Fujam das conclusões, fujam das definições. Se na pior das hipóteses vocês falam, não sei fazer isso, Marina. Não consigo, não dou conta, eu não sei fazer isso, a gente pode só perguntar assim, como pode melhorar tudo isso? Vocês me veem, eu falo o tempo inteiro como pode melhorar, né, gente? Eu falo o tempo inteiro, virou algo já habitual pra mim. Porque o tempo todo tudo pode melhorar, né? O nosso encontro semanal aqui, ele chama Segunda Sem Limites porque não tem teto de melhoramento, gente. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Mas muitas vezes a gente vai se deixando levar e a gente para de olhar para esses espaços onde a gente pode fazer uma pergunta e para que aquilo se torne melhor ainda. Então, se vocês estão vivendo alguma situação na vida de vocês, aí vocês me contem. Se vocês estiverem vivendo alguma situação na vida de vocês e que não está contribuindo com vocês, ou que não está saindo como vocês gostariam que melhorasse. Como seria vocês fazerem uma pergunta todos os dias para essa situação? Por exemplo, como meu trabalho pode ser mais fácil, leve e divertido? Como meu trabalho pode ser mais fácil, leve e divertido? Gente, essa é uma pergunta muito aberta. Eu fiz essa pergunta há muito tempo. Eu trabalhei com essa pergunta durante alguns meses em 2023. Como meu trabalho pode ser mais fácil, leve e divertido? Em nenhum momento eu perguntava assim, o que se requer para eu sair daqui ou para eu ir para lá? Não, eu não definia. Eu só perguntava como podia ser mais fácil, leve e divertido. E aí, em pouco tempo, aconteceram algumas movimentações e eu fui colocada numa equipe, que era a minha equipe anterior, e eu faço um trabalho que eu amo lá no banco. Eu faço um trabalho que é muita contribuição, eu trabalho com atendimento, eu trabalho com o cliente, com o sucesso do cliente, que é uma coisa que me motiva, que me faz muita alegria. Então, é muito leve pra mim, é muito verdadeiro. Mas em nenhum momento eu fiquei tentando definir o que seria o melhor pra mim. Eu só perguntava como meu trabalho pode ser mais fácil, leve e divertido. E eu permitia que o universo me mostrasse isso. E as coisas foram se arranjando e eu fui realmente trocada de equipe de um jeito muito leve e foi maravilhoso pra mim. E eu tô fazendo um trabalho hoje que é muito mais leve pra mim. Tamara tá perguntando aqui. Hoje eu queria pagar uma conta e eu não tava conseguindo. Comecei a perguntar, como pode melhorar? Aí fluiu rápido, menina, é isso. Quando a gente começa a tentar fazer uma coisa e aquilo não tá funcionando, além de fazer uma pergunta, a gente também tem os números, né? Que a gente aprende no fundamento, que a gente pode usar. Mas perguntar como pode melhorar, gente, nossa, é batata. Sempre funciona, sempre funciona. A gente faz a pergunta, a gente faz a demanda e o universo, ele vai trazer a resposta. Marina, então eu tenho que estar prestando atenção para ver o que o universo vai soprar no meu ouvido? É mais sobre percepção. É mais sobre a gente conectar a energia da nossa pergunta com a energia daquilo que está se apresentando na nossa vida. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem e foi muito legal. Na hora que eu estava indo pro Sinergia para fazer a nossa turma de processo corporal, a Bianca Lemos, que é uma facilitadora de multidimensional e também facilitadora de barras lá do Sul, que eu amo de paixão, eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem incrível com ela. Olha aí, gente, não falei que ela ia voltar? Paciência, gente, peraí. Maia, como seria você resolver o que você quer? Como seria? Falei, gente, que hoje tá animado o trem aqui, ó. Agora ela voltou, agora ela sossega. Então, gente, eu tava indo pro Sinergia e a Bianca tava fazendo uma live. Aí eu entrei na live dela, tava assistindo, ela tava ali com baralho e tirando cartas pras pessoas que estavam lá online. Eu falei, Bia, eu também quero. E eu tinha feito uma demanda, gente. Esse final de semana, muitas coisas aconteceram no meu mundo. E quando eu acordei no domingo, eu tava com uma energia surreal. Eu tava com uma energia muito, muito minha. Eu tava um foguete, assim. E aí algumas clarezas me vieram. E aí eu entrei no site, comecei a ver algumas coisas e eu falei, uau, o universo que se requer para que isso se atualize com total facilidade. Eu fiz uma demanda. E não fiquei preocupada eu só fiz a demanda. Isso foi ontem de manhã. Aí entrei dentro do carro, tô indo pro Sinergia.
A Bianca tá na live. Aí eu falei, Bi, eu quero 17. Aí ela fez lá e tal. Gente, eu postei isso aqui ontem, eu não sei se vocês viram, mas eu postei essa carta. E a carta falava exatamente assim, entrega, confia, perceba que nem tudo tá sob o nosso controle, solta o controle, confia ao amor maior. E era sobre isso, era sobre soltar o controle, porque essa demanda é uma demanda que me leva demais pra mente lógica, é uma demanda que muitas vezes me leva pra mente lógica. E aí ontem eu tive a clareza de que isso vai acontecer. Isso vai se atualizar. Como eu não sei, quando eu não sei, gente, não faço a menor ideia, mas vai. E eu tenho clareza de que ontem, quando eu fiz essa demanda e saiu essa carta, era a resposta da minha pergunta, da minha demanda. Porque a energia que eu tinha percebido de manhã cedo, quando eu fiz a demanda pro universo, era a mesma energia que eu tava percebendo na hora que eu vi a carta. E eu falei, meu Deus, é isso. E aí, assim, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz e falei, ok, eu confio. Eu vou soltar o controle disso, não importa o que você queira, eu vou atualizar isso. Como? I don't know. Mas eu fiz a demanda, eu fiz a pergunta e eu sei que o universo está se movimentando para que isso se atualize na minha vida. Então, é sobre entrar em permissão para que tudo chegue. Porque enquanto eu tiver pontos de vista de como isso vai se atualizar, eu não atualizo. A partir do momento que eu entrego, que eu confio, que eu solto o controle, isso vai chegar, de uma forma ou de outra. Eu tenho clareza disso. Isso é fazer uma pergunta. Isso é fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta é sobre a gente estar presente com o que a gente está requerindo do universo e entrar em permissão para que o universo mostre pra gente como isso vai se atualizar. Nunca é como a gente imagina, gente. Nunca é, nunca é, nunca é. Então, quando vocês estiverem fazendo uma pergunta, quando vocês estiverem trazendo uma demanda, estejam presentes com essa pergunta. Estejam conscientes com essa pergunta. E percebam a energia dela. Porque é a forma como vocês vão perceber. Eu vou contar uma coisa aqui. Para quem já fez um curso de barras, conhece essa história. Mas eu vou contar como foi o surgimento das barras de Axis. Porque foi a partir de uma pergunta. O Gary Douglas, gente, ele é o criador de Axis, né? E ele canalizava para as pessoas lá nos Estados Unidos, canalizava para as pessoas. E ele estava muito incomodado, porque ele percebia que era uma, assim, né, essa canalização que ele fazia, ele percebia que ele era uma ferramenta de muita contribuição para as pessoas e para o mundo. Mas as pessoas estavam muito preocupadas só com o material ali, só com o mundo material. E ele estava cansado disso. E aí ele começou a fazer uma pergunta. E aí ele fez a seguinte pergunta: o que eu posso ser, ter, criar ou gerar que tornaria o mundo um lugar melhor? Ele fez essa pergunta e ficou consciente com ela. Ele percebeu a energia dessa pergunta. E um dia ele recebeu um telefonema. E era alguém pedindo para que ele fizesse uma canalização para um massoterapeuta em outro estado. E ele percebeu que a energia daquela ligação coincidia com a energia da pergunta que ele vinha fazendo. E ele falou, eu vou lá. E nessa sessão de canalização foi quando surgiram as barras. Então, assim, ele percebeu que o que ele estava pedindo, o que ele estava perguntando para o universo, estava coincidindo com a energia daquele atendimento em si. E nessa sessão de atendimento, ele canalizou as barras. E esse foi o surgimento das barras nessa realidade, das barras de Axis, que são os 32 pontinhos que a gente tem na cabeça, ligado a várias áreas da nossa vida, onde a gente armazena muitas limitações, muitos bloqueios, muitas crenças. E aí, quando a gente toca esses pontos, a gente libera isso. Foi a partir daí que ele criou as barras. E hoje, gente, a Axis está em mais de 170 países. Hoje a gente tem milhares de pessoas praticando barras e outras ferramentas de Axis, porque não se resume só a barras de Axis. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro transformando as suas vidas e as vidas das pessoas usando essas ferramentas. E olha que grandioso, a pergunta dele era: o que eu posso ser, ter, fazer, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor?
Então, gente, esse exemplo eu tô trazendo aqui pra vocês, é uma coisa que eu falo no curso de Barras de Axis, mas eu tô trazendo aqui pra vocês para que vocês percebam o poder de uma pergunta, para que vocês percebam a força de uma pergunta, para que vocês percebam que é perguntando que vocês vão conseguir criar tudo na vida de vocês. Como seria vocês perceberem isso? Hein? Falando em perguntas, temos perguntas? Alguém tem pergunta aqui? Eu tô achando vocês tão caladinhos hoje. Hoje eu tô achando vocês muito quietinhos. Tá todo mundo quietinho, todo mundo quietinho. Ninguém mandou perguntinha. O gatinho da cama. Ah, é Pandora. Gente, Pandora, essa noite não me deixou dormir. Não me deixou dormir. Ah, mas não é Pandora não. Quem tá ali é champanhe. Não sei cadê a Pandora. Essa noite, gente, a Pandora ficou na minha cabeça aí tomando banho a noite inteira. Como pode melhorar? Como pode melhorar tudo isso? Quase que eu dormi muito mal essa noite, gente. Ai, como pode melhorar ainda mais? Eu não tô conseguindo ver direito aqui. Tá travando toda hora, eu saio e entro, eu saio e entro. Gente, tá travando pra mais alguém? Tá travando pra mais alguém? Porque aqui tá dizendo que a minha internet tá instável. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Aguenta aí, peraí. Vamos ver se vai melhorar abrindo a porta, porque o Hugo, quando passou aqui, ele fechou. E aí o sinal da internet fica mais fraco. Como pode melhorar ainda mais? Eu vou falar com o Lindo que a gente precisa ter um roteador aqui dentro do quarto, porque eu escolho fazer o meu cantinho aqui pra gente fazer nossas lives, o meu cenário aqui no quarto. Lindo que lute. E aí eu vou falar que eu tenho que ter um roteador aqui, gente, porque quando fechar a porta acontece isso. Aqui pelo YouTube, ele tá me dizendo que a minha conexão tá instável. Pode ser que o vídeo do YouTube nem grave. E aí depois eu subo do Instagram lá. Vamos ver. Depois eu vou descobrir já quando a gente terminar. Cecília tá dizendo que não tá travando. Ok, beleza. Beleza. Então tá, gente. E vocês não têm perguntas mesmo. Hoje vocês não estão escolhendo serem facilitados. É isso. É isso, verdade. Vocês não estão escolhendo a facilitação da facilitadora hoje. Não tem muita clareza e tanta informação de coisa que eu não sei. Como seria, Mário, ao invés de você se preocupar pelo fato de não ter a clareza, de não ter a consciência, como seria simplesmente você perguntar o que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais é possível aqui? Para tudo isso que você está chamando de falta de clareza, todos esses espaços onde você está dizendo que está com falta de clareza, como seria você perguntar como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Mário, tá tudo certo, Mames também tá tudo certo. Então tá tudo certo, lindeza. Depois você assiste de novo, não tem problema. Como seria a gente trazer essas perguntas? E tem 4 perguntas, gente, que são básicas em Axis, que a gente faz pra gente poder ganhar mais clareza sobre uma situação. Elas também podem ser usadas, assim, quando a gente não sabe como perguntar. São 4 perguntas que elas são básicas. É o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Essas 4 perguntinhas, gente, elas são neutras e vocês podem usar para tudo na vida de vocês. Não tem pergunta certa e pergunta errada. Mas se isso tá difícil para vocês, se vocês não estão trazendo com clareza o que é isso, se vocês têm dificuldade de colocar em forma de pergunta o que vocês estão tentando mudar, faz essas 4 perguntinhas. E aí vocês percebam a energia disso. A resposta vai chegar até vocês de uma forma energética. E vocês vão saber que aquilo é a resposta para o que vocês estavam procurando, porque vocês vão perceber que a energia é a mesma. E aí vocês vão conseguir ter clareza e fazer uma escolha diferente. Ainda tô puta com o povo que fica pedindo dinheiro emprestado. Mari, olha, deixa eu te falar. Lindeza. Como seria você entrar em permissão com isso? Tudo aquilo que você resiste vai grudar no seu campo. Então, baixa todas as suas barreiras. Corpo baixando barreiras, corpo baixando barreiras, corpo baixando barreiras. Não, vamos ficar nesse espaço de remoer, não. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso.
corpo baixando barreiras, como pode melhorar tudo isso. Perceba, lindeza, que a pessoa, ela vai continuar se conectando com você enquanto você tiver essa informação no seu campo. Se você tem a informação de o empréstimo é pesado, eu não quero emprestar o meu dinheiro, eu não quero ficar sem o meu dinheiro, e a pessoa me pede o meu dinheiro, e isso te causa um incômodo, você resiste e reage a isso gruda em você. Agora, quando você baixa as suas barreiras e entra em permissão com o que o outro está trazendo para você, você pode falar, ok, qual o presente aqui? Como eu posso receber aqui? O que mais eu posso receber daqui, dessa energia, dessa pessoa? Seu dinheiro você não precisa emprestar, mas você pode receber da energia que ela está te trazendo. Quando você resiste, é como se ela acoplasse em você. Ela faz uma conexão. Ah lá, gente, deu problema no YouTube, tá? Eu vou dispensar daqui do YouTube, aí é bom que eu fecho aqui e fico vendo vocês. Quando você faz quando você tá resistindo a alguma coisa e a pessoa te traz essa energia, você tá com essa energia no seu campo, isso gruda em você. E isso vai ficar conectado em você e você vai ficar nesse espaço que você tá agora, remoendo, pensando, e isso não contribui com você. Agora, se você baixa suas barreiras e fica no interessante ponto de vista, vocês estão vendo, né, gente, a participação especial correndo aqui, né? Mais uma. Como pode melhorar? Quer dar oi, filha? Não tem como você não ser vista. Pode passar, senhora. Oi. Oi. Quando você baixa suas barreiras e entra em permissão com aquilo que a pessoa está te trazendo, isso não gruda em você e você não fica nesse estágio que você tá remoendo e pensando nisso. Percebe aí, lindeza, se você consegue alguém também para correr suas barras, né? Para poder dar uma limpada nesses pontos de vista. É muito bom. Mas, por enquanto, você vai baixar suas barreiras e vai fazer perguntas. Ok, como eu posso receber aqui? Qual o presente aqui? Viu? Combinado? Não fica remoendo. Quando eu tô correndo as barras em outra pessoa, eu tenho que ficar chamando as barras o tempo todo? Eu tenho curso de barras. Lindeza? Não, tá? Você chama as barras até elas ligarem, né? E aí você vai perceber se tiver diferença, aí você vai usar aquelas outras ferramentas, aí é melhor a gente conversar no particular, não dá pra eu falar aqui, tá? Mas assim, não precisa ficar o tempo inteiro repetindo não, ok? Quando eu não lembro a pergunta, eu invento. Ótimo, maravilhoso, o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? É sobre isso. E se não tá lembrando, e se não sabe, que como eu disse, gente, não tem pergunta certa e pergunta errada, né? Mas eu não sei como trazer isso de uma forma verbal. Pergunto, o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Muito bem, maravilhosa. Corra suas barras na quarta-feira. Gente, quarta-feira vai ser um dia muito legal pra mim. Vai ser o dia de transformar a minha árvore da morte numa cerejeira bem florida, linda, de verdade. Eu vou mostrando tudo pra vocês aqui no Instagram. Vou mostrando tudo. Vai ser bem, bem, bem legal. Tô bem animada com isso. E é isso, gente, assim, ó, viva com uma pergunta, seja a pergunta, faça perguntas. Eu fiz um post mais cedo hoje com uma frase de Axis que eu amo, que nunca se pare, nunca desista, nunca se entregue, ou nunca se pare, nunca abandone, e sempre faça uma pergunta. Faça uma pergunta pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Ah, lindeza! Teremos parabéns, então, na sexta, quando eu colocar lá no grupo, me lembra que é seu aniversário, que a gente já faz um parabéns lá no grupo também, tá? Quantas primaveras? O meu tá chegando também, gente. Meu aniversário tá chegando e vai ser o 2º ano que eu não vou fazer festa e eu provavelmente vou me embrenhar no mato. Como pode melhorar? Eu não sei se vocês já viram, gente. Se vocês olharem os destaques aqui do meu Instagram, tem um que chama Mi40. É meu aniversário de 40 anos. Gente, eu fiz uma micareta. 150 pessoas. Todos de Abadá. Foi assim, a Bahia era aqui, literalmente. E foi assim, incrível. Eu repetiria aquele dia milhares de vezes. Foi uma energia de muita contribuição. Todas as pessoas que estavam lá eram muito importantes pra mim. Então foi muito incrível. Mas no ano passado, eu passei o meu aniversário fazendo um curso de 3 dias de corpo. Eu me dei de presente o meu 2º corpo, foi quando eu me tornei facilitadora de processos corporais. Com o Fábio Meira, foi aqui em casa o curso, foi muito maravilhoso. E aí eu me dei de presente esse curso no ano passado.
Aí esse ano eu tava assim, eu acho que eu quero fazer uma festa de forró. Eu acho que eu vou fazer uma festa de forró. Eu amo forró, né, gente? Acho que eu vou fazer uma festa de forró. Mas, gente, qualquer festa que eu vá fazer são no mínimo 100 pessoas. E aí eu falei, ai meu Deus, será que eu tô nessa disposição de fazer uma festa grande pra 100 pessoas? Tem aniversário dos meninos antes, agosto pra mim é um mês muito corrido. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou pra Chapada. Então é bem provável que eu vá pra Chapada passar o meu aniversário bem embrenhadinha no mato, do jeito que eu gosto, pegando ali todas as energias daquele lugar mágico que é a Chapada dos Veadeiros e tomando muito banho de cachoeira. Você vai fazer festa, lindeza? Comemorar seus 32? Olha, eu sou 10 anos mais velha que você. Depois que eu entrei no grupo, comecei a usar e ser a ferramenta, eu tenho me sentido tão bem. Até nos momentos desafiadores eu não resisto mais. E ao não resistir se dissipa com tanta facilidade. Ai, como eu posso ser mais feliz e grata, lindeza? Gratidão por esse depoimento. Esse grupo, quando eu criei esse grupo, foi bem no início, assim, quando eu comecei a usar as ferramentas, né? Eu criei esse grupo e ele nem chamava Festa da Consciência, ele foi chamar a festa depois do meu aniversário de 40 anos. Ele chamava, acho que Conexão Consciente. Mas eu fui percebendo, assim, que a minha energia é muito, assim, da alegria, da festa, né? Muito... E aí eu fui e mudei o nome do grupo. E esse grupo, gente, a ideia dele é que a gente realmente faça o que a gente está fazendo ali, que a gente troque experiências, que a gente se comunique, combine de trocar barras, para que a gente traga ali as nossas perguntas, para que a gente se facilite e para que a gente traga e as ferramentas para o nosso dia a dia. Tanto que já tem um tempo que eu venho fazendo, né, ferramentas de 30 dias e assim, trazendo sempre uma consciência diferente, um processo diferente, para que a gente esteja em constante progresso e mudança, né? Esse ano eu não quero festa, eu tô me presenteando com um sonho de infância, que é a loja online. Uau, o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Vai empreender. Arrasou, lindeza, arrasou. Pois é, esse ano eu acho que eu também vou acabar não fazendo festa. É bem provável que eu vá pro meio do mato. Mames já colocou aqui, excelente opção. Eu acho que eu vou fazer isso. Pro meio do mato, vou me embrenhar lá na Chapada, que é o meu lugar favorito no universo, e devo ficar lá alguns dias. É isso, gente. Mais perguntas? Eu respondi todo mundo aqui? Acho que não, né? Respondi, né? Eu vou fazer. Voltei. Mais alguma pergunta, lindezas? Ó, o Mário tá dizendo, realizar um sonho é maravilhoso. Sim, gente, sempre é, né? Sempre é. Tudo aquilo que a gente escolhe, a gente cria. Tenham essa clareza. E façam perguntas de como isso vai ser mais fácil, como vai ser mais leve. Uma outra pergunta que eu faço e que me ajuda muito, assim, que contribui muito pra mim é como eu posso ter mais facilidade com isso? Parece uma pergunta bobinha, gente, mas é porque a gente tá muito acostumado a fazer tudo na dificuldade, no esforço, né? Então, em todos os lugares onde a gente ainda tá sendo o guerreiro e a guerreira aqui, ó, vamos destruir, descriar, assim, enunciado declarador. Porque, olha, quando a gente tem isso por hábito de fazer as coisas com esforço, a gente não pede por leveza, a gente não pede por facilidade, porque a gente entende que se não for com esforço, não vai ser bom, não tem mérito. Isso é uma crença limitante, mas é uma crença limitante muito comum. Então a gente acaba indo para esses espaços de ter que fazer as coisas com esforço, com dificuldade, porque é o que a gente aprendeu como certo. Mas quando a gente pede pela facilidade, a facilidade vem. Como pode ser mais fácil? O que se requer para eu atualizar isso com total facilidade? A demanda que eu fiz ontem foi o universo que se requer para eu atualizar. Eu vou contar para vocês. Vocês querem saber? Qual foi a demanda que eu fiz? O Guilherme tá dizendo assim, ó, sim, eu criei isso muito rápido, não era algo que buscava. Veio uma consciência, me lembrou que quando eu era criança adorava desenhar roupas e falava que seria estilista. Uau, como pode melhorar ainda mais? Percebe a leveza quando você fala isso, lindeza? Eu consigo perceber daqui a leveza, eu consigo perceber que você traz uma verdade nessa escolha, né? E é isso, escolha. E se depois você quiser escolher algo diferente também, tá tudo bem, né? Não tem certo e errado. Gente, o que eu demandei ontem pro universo... Ó, peraí. Eu acredito muito que veio por conta das perguntas. Eu fiquei perguntando o que se requer para eu atualizar dinheiro. Ok. De onde mais eu posso receber dinheiro? Quais as fontes de renda estão disponíveis para mim? Quando eu fiz o curso de barras, eu sempre falo isso, né, gente? Eu não imaginava que eu fosse me tornar terapeuta, muito menos
facilitadora, né? Ó, eu aqui. Mas eu tinha uma visão, tá, gente? Alguns meses antes, eu comecei a ter uma visão e alguns sonhos onde eu me via dentro de um consultório. E eu falava, gente, será que eu vou voltar pra fono? Porque eu sou fonoaudióloga também, né, gente? E aí eu falava assim, nossa, mas eu não conseguia, naquele momento, eu não conseguia vislumbrar outra fonte de renda pra minha vida que não fosse o Banco do Brasil. Então, pra mim, era muito distante isso. Só que eu tinha a visão, e aí eu comecei a ter muitos sonhos repetidos com isso, e visualizando, às vezes, acordado mesmo, desperto, eu visualizava isso e falava, meu Deus, que louco. E eu não tinha clareza do que era. Depois que eu tive contato com as barras, eu percebi que era isso. Que era algo de atendimento com as barras. Só que quando eu comecei com atendimento, eu percebi que, na verdade, eu queria levar isso pro mundo. Que eu escolho que essas informações, que esse conteúdo, que isso que a gente faz aqui, esse bate-papo, que ele se espalhe pelos 4 cantos do planeta. Essa é uma das minhas escolhas. E eu peço isso pro universo todos os dias. Então, quando eu comecei a fazer isso, as coisas foram se atualizando pra mim, porque eu realmente comecei a demandar isso pro universo, e aí acabei me tornando facilitadora, mas eu jamais imaginava que isso seria uma nova fonte de renda. É sobre isso, a gente pede, o universo vai trazer pra gente de formas diferentes. Pra você veio como a loja, e também sempre se viu terapeuta, e você hoje vai fazer os dois, o que mais é possível, né? A gente pode ter muitas funções, muitas atividades, gente. A gente é ser infinito, a gente pode criar tudo que a gente escolher, né? A gente pode criar tudo com total facilidade. E o que mais é possível, né? Gente, vou contar pra vocês. Ontem eu demandei: universo, o que se requer para eu atualizar o meu CF com total facilidade? Essa foi a demanda. Eu acordei muito nessa energia. Eu percebi muito que é um caminho que é muito verdadeiro pra mim, é muito leve, é muito verdadeiro. E muitas vezes, assim, desde que eu tive o primeiro contato com a Axis, eu tive clareza de que eu queria muitas coisas ali. E eu não sabia nem ainda o que era o quê, como fazer, mas eu sabia que aquilo ali era muito verdadeiro pra mim. E ontem, quando eu acordei, eu vi muito claro, assim, que a escolha de me tornar CF e inclusive seguir em algumas especialidades em Axis é muita contribuição pra mim, pra minha vida e pro mundo. E é isso que eu escolho. Então, o que mais é possível, né? O universo que se requer pra atualizar o meu CF com total facilidade. Tudo que impede isso, eu destruo e descrio. É sobre isso. O que mais é possível, né? Como pode melhorar ainda mais. Gente, mais alguém tem alguma perguntinha? Tô achando vocês tão quietinhos. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Hoje eu não vou fazer ativação energética. Eu vou interromper, vou finalizando nossa live por aqui. Na semana que vem a gente segue com a nossa segunda Sem Limites, na quinta chave. E aí, gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar lá no grupo também, que aí a gente vai trazendo, vai facilitando, né? Ó, o Mário tá trazendo. Eu comecei com terapia, com quiropraxia e massagem relaxante. Depois desse curso, eu fiz vários cursos. E o que foi mais interessante foi o de barras de Axis. Barras é incrível, né? Você atende com barras também, né? Né, Mário? É em Goiânia? Você atende com as barras, né? E com as outras técnicas que você tem, né? Gente, barras é assim, é algo surreal. É surreal. Nossa, eu amo, amo, amo. É muito bom. Hoje eu corri barras, né? Eu recebi barras, aí eu tô aqui assim, ó. Só de buenas. Pois é, Mário, coração da minha vida. Se prepare aí, que muito em breve estaremos juntinhos aí em Goiânia. Como pode melhorar ainda mais? Se prepare que em breve eu estarei aí. 27 e 28 de setembro, Goiânia, me aguarde. Eu devo chegar antes, como eu disse, para fazer um processo corporal, ou 25, 26, ainda não tenho clareza, mas 27, 28 barras e facelift. Então, quem é daí de Goiânia e região e que tá escolhendo fazer algo diferente por si, vem que vai ser mágico, né, Mário? Vai ser incrível, vai ser incrível. Eu vou começar a divulgação, tá? Ô, gente, então tá. Então, semana que vem a gente vai estar juntos aqui de novo, a gente se vê.
E aí a gente... Boa noite, lindeza do meu coração. Ó, Mato Grosso, Giovane lá de Mato Grosso. Giovane, escolho também, hein? Ó, a gente conversou esses dias, o que mais é possível? Tava aqui contando pro Mário que dia 27 e 28 de setembro eu estarei em Goiânia, facilitando classes. E o que se requer para eu ir pro Mato Grosso, né? Lindeza. Foz do Iguaçu também já me chamou. O que mais é possível? Rio de Janeiro. Ah, eu vou, gente. É só me chamar que eu vou. Eu sou fácil. Fácil. Pode me chamar que eu vou. Ô, gente, então tá. Então, ó, semana que vem a gente tá de volta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no grupo. A gente vai se falando. Amanhã vai ser o nosso 7º dia fazendo o processo corporal. Pra mim tá sendo muito leve. Eu tô fazendo de manhã antes de levantar da cama. Tô fazendo aplicação. Nossa, gente, assim... Tá muita contribuição mesmo. Eu espero que também esteja sendo contribuição para vocês, tá? Semana que vem estaremos juntinhos aqui de novo, trazendo a 5ª chave. Uma linda semana para vocês, um lindo restinho de noite. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Tenham uma excelente noite e um super beijo. Até!